Bom, na aula de hoje nós vamos focar os nossos estudos em óptica geométrica em relação a espelhos esféricos. Nós vimos exatamente sobre espelhos planos e nós entendemos que a imagem ela é simétrica, ela é antiomorfa, né? E ao contrário dos espelhos planos, os espelhos esféricos precisam ser estudados de uma maneira especial. Nós temos duas classificações de espelhos basicamente aqui para nós: os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Ambos seguindo a lei de Gauss, teriam um ângulo de abertura do espelho muito pequeno, então seria uma calota esférica com uma angulação pequena. E assim nós conseguimos definir quais são as características matemáticas, físicas e propriedades ópticas destes espelhos. Então, como nós conseguimos observar na imagem de abertura, existe uma mulher que está colocando a mão frente a um espelho e a imagem aparece maior. De antemão, eu já vou te dizer, se eu tenho um espelho esférico e eu coloco uma imagem que ela tá maior, esse espelho nunca vai ser convexo, ele vai ser côncavo, tá? Por quê? Porque espelho convexo só forma um único tipo de imagem, é uma imagem sempre menor do que o objeto. Então, se você está diante de um espelho e aparece a sua imagem maior, aquilo é um espelho côncavo. E daí existem diversas questões de vestibulares que trabalham essa ideia. Muito em desenho animado se fazia antigamente de colocar, por exemplo, como se fosse uma bola de Natal, aquelas de enfeite, e aí o personagem ele chega perto, só que a bola não é convexa. Só que quando ele chega perto, a imagem dele parece maior. Isso fisicamente não faz sentido, porque se o espelho ele é ou funciona como um espelho convexo, nunca a imagem vai ser maior. Então nós precisamos entender esses conceitos para a gente começar a questionar o que é fornecido para a gente de informação, né? Então você vai ser cobrado exatamente em relação aos espelhos esféricos das características ópticas, né? Então se a imagem é virtual, real, se a imagem é maior, menor, e propriedades matemáticas, né? Então aí vem as fórmulas que nós vamos utilizar, equação de Gauss e por aí vai. Importante a gente ressaltar que somente imagens reais podem ser projetadas e imagem virtual, mesmo que não sejam projetáveis, nós conseguimos enxergar. Então, por exemplo, no caso da imagem de abertura, eu tenho um espelho côncavo e a minha imagem é virtual. Espelho côncavo, quando forma uma imagem direita, ou seja, alinhada ao objeto na direção, e maior só tem a opção virtual, tá? Mas é apenas uma introdução e eu estou trazendo aqui para vocês o que é o mais importante de cada tópico. Vamos estudá-los um a um. Primeiro, nós precisamos entender como nós devemos traçar os raios nestes espelhos. Nós vamos iniciar com os espelhos côncavos e os espelhos côncavos possuem essa representação, tá? Em que essas linhas aqui atrás representam a parte de trás do espelho. Então a superfície refletora está para cá, certo? Visto isso, existem alguns raios que são notáveis, que sempre vão seguir. Como que eu vou estudar o espelho? Você vai falar assim, ah, mas para mim o espelho aqui é plano. Cuidado, gente. Isso aqui não é um espelho plano. Apesar da representação ser plana, isso funciona como um espelho côncavo, tá? Então não vai confundir na hora da prova, tá? Isso aqui, apesar do desenho não ter curva, isso aqui não é um espelho plano, isso aqui é um espelho côncavo, né? Ah, e se fosse convexo? Bom, se fosse convexo, o desenho estaria assim, ó, com essas alças para trás e a representação e a superfície refletora estaria dessa face, tá certo? Bom, visto isso, tá? Vamos entender alguns dados principais. Toda vez que eu tenho um espelho, eu traço um eixo. Esse eixo eu chamo de eixo principal. E sobre esse eixo principal, eu traço duas distâncias. Primeiro, do vértice do espelho, que é a intersecção da superfície do espelho exatamente com o eixo principal, até o foco eu tenho uma distância. Essa distância aqui é x. E do foco até o centro de curvatura do espelho é a mesma distância, ou seja, também vale x. Tá? Então quer dizer o seguinte, o foco, tá? A distância focal, assim nós vamos chamar,
do espelho, tá? É metade do vértice até o centro de curvatura, tá? Então, sempre, por exemplo, se daqui até aqui vale 10, então aqui até aqui vale 5 e aqui até aqui vale 5 também, tá certo? Então, essa interpretação é extremamente importante para a gente. Então, sempre vai ser a metade do centro de curvatura, né? Então, do vértice até o centro de curvatura, na metade tá a distância focal do espelho, tá certo? Então, beleza. Ah, e eu não falei do raio notável. O primeiro raio notável que nós temos, fiquei preocupado em caracterizar, é o raio que ele sai do centro e chega no centro. Toda vez que eu tenho um raio que vai sair do ponto central ou vai incidir no ponto central, ele vai até o espelho e retorna nele mesmo. Quer dizer o seguinte, se eu fizesse um traçado aqui assim, ó, passando pelo centro, o meu raio vai bater no espelho, mas ele vai retornar na mesma linha. Então não existe aqui reflexão nesse sentido que a gente está falando, mudando a angulação, tá? Isso não acontece. Tá? Então qualquer raio que passa pelo centro, volta pelo centro. Então, esse é o primeiro raio notável. O segundo raio notável é quando a luz incide no vértice e tem uma certa angulação com o eixo principal. Se essa angulação for alfa, vai existir uma reflexão da luz simétrica e o raio refletido vai sair com uma angulação alfa em relação ao eixo principal, tá? E essa é importante. Então, se eu vou incidir um raio aqui, tá? E eu tenho esse ângulo aqui, beta, o meu raio ele vai sair com uma angulação beta também, tá? Então, esse é o significado desse raio notável. Terceiro raio notável é o famoso incide paralelo, reflete pelo foco. Então, qualquer raio que venha paralelo ao eixo principal, então esse raio é paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido diretamente no foco. Exatamente dessa forma, tá? Se vier de baixo, não muda nada. Veio paralelo ao eixo principal, vai ser refletido no foco, tá? Então, ou seja, quando a imagem ela vem do infinito, né, o objeto está localizado no infinito, a imagem tende a se formar no foco, tá? Os raios se convergem no foco, na verdade, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se paralelo sai pelo foco, se vem pelo foco, sai paralelo. Então, qualquer raio de luz que incida no foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal, certo? Então, incide no foco, sai paralelo, né? E aí nós conseguimos fazer a determinação gráfica da imagem, né? Então, basta o seguinte, se eu tenho um objeto aqui, como é que eu posso achar a imagem dele? Bom, eu posso brincar com os raios de luz, né? Se eu batesse aqui no centro, ó, não vai mudar nada. É que eu não consigo chegar lá até o final do espelho. Por isso que eu não tracei esse raio, mas eu poderia. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer uma incidência no foco, e aí vai sair paralelo ao eixo principal, e a gente traça o paralelo e incide no foco. Onde os raios se cruzam, vai ser o ponto equivalente ao objeto. Então, aqui é a ponta da chama. Então, a ponta da chama vai estar nesse ponto aqui, ó. Ponta da chama, tá? Então, você vai fazendo a determinação gráfica da imagem, tá? Então, veja que nesse caso, a gente já consegue entender o seguinte, ó. A gente vai começar a entender um pouco mais agora sobre o posicionamento do objeto. E a gente precisa determinar a imagem, tá? Então, como é que isso funciona na prática, tá? Deixa eu dar algumas orientações prévias antes. Isso não existe em nenhum livro, isso é uma coisa que eu acabei inventando aí para os alunos, tá? Por quê? Porque eu sei que eles têm muita dificuldade em decorar onde a imagem se forma.
Então, pensando nisso, eu fiz o seguinte: a gente tem que pensar o espelho, né? Vamos voltar aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, que tá bem legal para a gente estudar, ó. Pensando no espelho, a gente tem que pensar o espelho na seguinte ideia. Eu vou dividir o espelho em terços. Eu vou ter esse terço aqui, em amarelo. Vou ter esse terço aqui em azul. E eu vou ter o terço em vermelho. Tanto faz a cor, tá? Eu só tô grifando aqui pra você entender onde que eu tô falando, tá? Esse terço amarelo aqui, eu chamo ele. Você concorda comigo que entre essas três porções, essa é a porção que está mais próxima ao espelho? Então eu chamo essa porção aqui, ó, de terço proximal, tá? Não existe nenhuma nomenclatura de livro. Então, cara, se um dia você encontrar um outro professor de física, alguém que pesquisa física, nem fale isso. Isso aqui é uma regrinha prática para o vestibular que eu acabei inventando para facilitar para vocês, tá bom? Então, esse está próximo ao espelho, então é terço proximal. E concorda que esse terço em vermelho, ele está distante do espelho? Então, eu vou chamar ele de terço distal, porque ele está distante. E o azul é o que está no médio, é o terço que está no meio. Então, eu chamo ele de terço médio, ou mediano, tanto faz. Terço proximal, terço médio distal. Por que eu estou falando isso? Porque agora vai ficar muito fácil. Porque o que acontecia, né? Quando a gente, você já sabe agora que o terço médio é o terço que corresponde do foco ao centro. O terço proximal é o terço que corresponde do vértice ao foco, né? E o terço distal é a partir do centro do espelho. Então, isso mostra o seguinte pra gente: posicionamento. Antigamente, a gente precisava falar, pô, quando o objeto está a uma distância além da distância focal, a imagem vai se formar a partir do centro. Ou o objeto está a partir do centro, a imagem se forma entre foco e vértice, entendeu? Então a gente ficava se perdendo, porque são muitos pontos, tá? Então agora aqui a gente tem uma forma de facilitar o posicionamento. Então quando o meu objeto, olha como fica fácil, ele está no meu terço distal, a minha imagem fica no terço médio, tá? Quando o meu objeto está no centro, exatamente no centro, a imagem dele vai ficar exatamente no centro. Sempre invertido, pessoal. Aqui, ó, sempre invertido, tá? Aqui também, ó, sempre invertido. Agora, quando o meu objeto está no terço médio, a imagem vai para o terço distal. Então, olha que engraçado. Objeto no distal, imagem no médio. Objeto no médio, imagem para distal, tá? E maior que o objeto, tá? Em relação a maior, menor, eu já vou comentar, só quero primeiro que você entenda onde vai estar essa imagem. Se o meu objeto está no foco, todos os raios saem paralelos. Então a gente fala que essa imagem ela se forma no infinito, tá certo? E quando o meu objeto está no terço proximal, a minha imagem ela é virtual, então ela se forma a partir de prolongamentos dos raios, tá? Então a imagem é virtual. Então, e agora em relação se ela é maior ou menor, tá? Isso aqui, pessoal, não necessariamente você vai precisar decorar, né? Porque dá para deduzir na hora, apesar de que vai ser bem interessante se você conseguir já saber de cabeça. Quando eu tenho essa situação, então o objeto no terço distal, a imagem é no terço médio e menor que o objeto, tá? Se você tem dúvida sobre isso, ó, dá pra gente fazer. é, Deixa eu pegar um quadriculado aqui, ó. Só um instante. Então aqui, por exemplo. Bom, acho que não sei se eu vou conseguir abrir uma página aqui, hein? Será? Cara, hein? Acho que.
Vamos ver, ferramentas, caneta, seleção, editar, arquivo, editar, colar. É, aparentemente não consegui fazer isso, mas não importa, tá? Vamos na mão mesmo então, tá? Aqui, ó. Ah, mas eu posso fazer o seguinte, um segundo. Aí vai dar certo aqui, ó. Aí, agora sim. Vamos fazer uma determinação gráfica da imagem aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Vamos fazer o nosso espelho aqui. Então vai dar, ó, um quadriculado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Vamos marcar aqui o eixo principal. E vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Vou chamar aqui de foco. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Vai ser o centro. Então vamos pensar na situação em que meu objeto, ó, ele vai estar aqui. Ó, meu objeto está aqui. Vamos fazer a determinação gráfica da imagem, ó. Então, vou escolher alguns raios. Primeiro raio, incide paralelo, vai sair pelo foco. Beleza. E se incidiu pelo foco, vai sair paralelo. Então, a minha imagem ela vai estar aqui, ó. Aqui está a minha imagem. Veja que aqui eu tenho, ó, se eu for medir, veja que a minha imagem ela é menor que o objeto, certo? Então isso quer dizer o seguinte, quando a minha imagem está, ou melhor, meu objeto está no terço distal, a minha imagem vai para o terço médio e ela fica menor e ela é invertida, tá? Tá? Então ela vai para o terço médio, menor e invertida, tá certo? Então esse é o primeiro posicionamento. Vamos mudar agora? Vamos fazer de conta agora que esse mesmo objeto meu aqui, ó, ele esteja agora no terço médio, ó. Vou fazer ele da mesma altura para a gente ter um parâmetro, né? Veja que o raio não vai mudar, ele vai continuar, vem paralelo, sai pelo foco, só que agora vai mudar um raio aqui só, o que incide no foco, tá? Então incide no foco, eu poderia prolongar aqui até no espelho. O que vai acontecer? Ele sairia paralelo, né, ao eixo principal. E aí eu preciso fazer a interseção aqui dessas linhas. Então eu vou prolongar esse raio aqui, ó. Pronto. Certo? Prolonguei. Aí veja então agora o que vai acontecer, ó. A minha imagem ela ficou muito maior do que o meu objeto. Olha isso, né? Então se você faz um comparativo aqui, ó, olha o tamanho da imagem em relação ao objeto. Então quando o meu objeto está no terço médio, a minha imagem vai para o terço distal, só que ela fica invertida e maior, tá? Então, você tem que ter essa noção. Então, se o meu objeto está para trás, eu aproximo ele do espelho, a minha imagem vai para trás e amplia, tá? Essa visão é importante, tá? Bom, vamos apagar aqui, ó, e retornar aos estudos, então, de uma forma mais limpa, ó. Então, eu estou aproximando o meu objeto, né? Aí eu peguei esse meu objeto e vou levar ele aqui, ó, no terço proximal.
Vamos começar a brincar com os raios aqui, ó. Então eu vou traçar ele aqui. Incide, opa, vai incidir paralelo, vai sair pelo foco. E se ele incidir... agora fica a pergunta, né? Qual raio que eu posso usar aqui? Eu vou querer usar muito esse do vértice aqui, ó. Tá? E aí ele vai se refletir aqui com a mesma angulação. Veja que os raios são divergentes. Então, para formar a imagem, eu preciso realizar, ó, o prolongamento desses raios. E haja prolongamento aqui, ó. Então veja que eles se encontram mais ou menos ali. Então a minha imagem que vai se formar, ó, vai ser uma imagem maior, direita, só que ela é agora formada a partir de prolongamento. Então essa imagem, ela é uma imagem virtual. Então quando o meu objeto está no terço proximal, a minha imagem é virtual e sempre maior e direita, tá certo? Beleza? Então são critérios de posicionamento super importantes aí para a gente aprender a trabalhar com isso, né? E aí tem aqueles exemplos que eu não coloquei ali porque são mais claros e marcantes, né? Então se o meu objeto ele estiver exatamente no centro, a minha imagem fica no centro e é do mesmo tamanho, tá? Então é imagem invertida, real e do mesmo tamanho. Agora, se o meu objeto está no foco, a minha imagem ela é imprópria, ela se forma no infinito, tá bom? E se ela estiver no terço proximal, ela é virtual, então ela se forma a partir do prolongamento, né, sempre maior. Então você tem que saber de cabeça esses posicionamentos, tá? Então isso tudo para espelho côncavo. Vamos falar agora de espelho convexo. Veja que o espelho convexo eu represento ele de uma maneira diferente. Eu coloco nele aqui a superfície refletida, né? Ela tem uma curvatura aqui para trás e aqui está as costas do espelho, né? Então cuidado, de novo, isso aqui não é, apesar de estar plano, não é um espelho plano, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar o centro e o foco para o lado virtual do espelho, tá? Mas os raios seguem os mesmos princípios. Então, um raio que incide paralelo ao eixo principal, teoricamente ele iria para o foco, né? Só que não tem como o raio atravessar o espelho, então ele se reflete nessa linha, né? Olha lá. E o do vértice é a mesma coisa, ele iria se refletir e ele vai ser refletido na linha do vértice. Então veja que a minha imagem ela vai se cruzar virtualmente aqui e ela vai ser sempre menor. Então, espelho convexo, eu sempre vou ter uma imagem virtual, direita e menor que o objeto, sempre. Espelho convexo sempre vai ser imagem menor que o objeto, tá? Então não muda, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma foto, né? E olha só, veja que nessa foto que foi tirada, uma foto muito bonita, aliás, né? Eu acho impressionante. Você vê que o cara que está aqui atrás, ele está bem pequeno. Isso demonstra que se a imagem é menor, poderia ser um espelho côncavo. Se eu analisasse somente pelo critério de ser menor, poderia. Só que ela é direita. Espelho côncavo, quando forma imagem menor, primeiro, essa imagem ela é real e segundo, ela é invertida. Então, se aqui está direito e está menor, é porque isso aqui funciona como espelho convexo, né? Então, olha a questão que caiu na banca da VUNESP, né? Que no caso aqui foi na FAMERP, mas diz assim, né? Que em 1969 o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas, pode-se ver uma imagem direita e menor, olha só, formada pela superfície convexa. Olha, ele já até disse do visor do capacete, que funciona como um espelho, né? E aí ele diz, essa imagem é o quê? Bom, claramente ela é virtual, porque se é convexo, não vai formar imagem real e vai independer da localização do objeto. Porque, como eu disse, espelho convexo tem apenas um único caso, que é uma imagem menor, independente de onde seja o objeto. Olha mais uma aplicação aqui, né? Na odontologia. Sempre a gente utiliza esse espelho, tá?
Esses espelhos, olha, óptica e odontologia são coisas que são indissociáveis, tanto em questão de espelho, tanto em questão de fotografias, escolha de cor, né? Então, é super importante para o dentista saber reconhecer a proporção do dente, tamanho, localização, e esses espelhos, alguns deles são côncavos, né? E por que que eles são côncavos? Porque como o meu objeto ele está muito próximo do meu espelho, acaba que a distância focal desse espelho é muito grande. Então, basicamente, na odontologia, sempre o objeto ele vai estar localizado no terço proximal do espelho. Isso significa que a minha imagem formada ela sempre vai ser direita e maior, porque espelho côncavo faz essa característica, né? Então, olha só o que diz a questão. O espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com espelho plano ou esférico. Como eu disse, pode ser plano e aí sempre vai ser simétrico, a imagem sempre vai ser direita, mas ele pode ser esférico. E aí, um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada, qual espelho que você tem que usar? Sempre o côncavo. Convexo não, porque convexo vai ser sempre menor. O plano ele não amplia a imagem. Então, o côncavo. E tem que estar uma distância do dente menor que a distância focal, né? Vai estar justamente no terço proximal, né? Bom, aí agora a gente vai começar a trabalhar a determinação analítica da imagem. A gente trabalhou a determinação gráfica, que é onde essa imagem se forma e como ela se forma. Ou seja, ela é real, ela é invertida, ela é maior ou menor. Agora nós precisamos saber posicionamento. Então agora a gente vai começar a calcular não só a região em que ela se forma, a gente vai entender onde ela se forma e qual é o tamanho que ela se forma, né? Então essa parte é bastante importante. E para a gente ter sempre um referencial, o espelho com o eixo principal funciona como um eixo XY, mas tem algumas diferenças. Primeiro, o lado que a luz vem vai ser o lado de referência. Então, vai ser o lado em que eu tenho coordenada sempre positiva. Então, se eu tenho uma distância negativa do ponto de vista horizontal, significa que está para o lado virtual do espelho, né? E para cima aqui a gente vai adotar como positivo e para baixo como negativo. Então, o que muda é um eixo cartesiano, só que a diferença é que no eixo cartesiano, aqui sempre vai ser positivo, né? Quadrante 1. Mas na óptica geométrica, o que vai ser positivo vai ser onde a luz vai começar a incidir. Então, se por acaso a luz viesse daqui, então esse lado seria meu lado positivo, tá bom? E aí a gente tem a equação de Gauss como principal método de relações, que vai nos dar aí, então, ó, vamos começar a descrever aqui, ó. Esse F aqui, ele é exatamente a distância focal do espelho, tá? Esse P aqui, ele é a distância do objeto ao vértice. E esse P' é a distância da imagem ao vértice do espelho, né? E lembrando, a origem do espelho é sempre aqui, tá? Então aqui seria o zero. Então a distância focal seria essa distância aqui. Essa aqui é a distância focal do espelho, tá? E não ao contrário, tá? Então é sempre nesse sentido. De vértice até o ponto é a referência. E existe a equação de aumento linear. Basicamente essa equação é intuitiva. Se eu quero saber quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto, é só eu dividir a imagem, o tamanho da imagem pelo objeto. Então se a minha imagem ela mede 10 centímetros e o meu objeto mede 5 centímetros, quer dizer o quê? Cabe 2 objetos, né, nessa imagem, ou seja, a minha imagem é 2 vezes maior que o meu objeto, certo? E também essa razão ela pode ser definida por razão de semelhança de triângulo pelo menos P', né, que seria a distância da imagem ao vértice, sobre P, que é a distância do objeto ao vértice. Cuidado, aumento linear negativo não quer dizer que a minha imagem é menor, tá? Cuidado com isso. Não tem nada a ver. Quando eu tenho uma imagem menor, significa o seguinte: esse aumento linear dá, por exemplo, assim, meio. Quer dizer o quê? Eu tenho uma proporção de imagem para duas objetos. Quer dizer, meu objeto, aí o objeto é 2 vezes maior que a imagem, tá? Então, aumento linear negativo não quer dizer que a minha imagem é menor, tá? Quando a minha imagem é menor, eu vou ter essa situação aqui. O meu aumento linear vai estar entre 0 e 1. Ele não vai ser negativo, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma convenção de sinal que nós devemos dominar para colocar nas equações. Então lembra que P é o posicionamento do objeto, tá? Se ele for positivo, significa que o meu objeto é real, porque ele está para o lado
né, da luz. E lembra, então, de novo, né, se eu tenho um espelho aqui assim, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, um espelho côncavo, né? Tanto faz, poderia ser convexo também, não importa. E a minha luz ela vem deste lado aqui, então quer dizer que se o meu objeto ele tá para cá, ele tá no sentido positivo. Então meu objeto é real. Mas eu posso ter objeto virtual, que é muito raro também, mas pode acontecer, tá? Vamos prender aqui ao principal. Pelinha positivo significa que a minha imagem ela é real, tá? Então lembra que pelinha vai ser a distância da imagem ao vértice, então é óbvio. Se o meu pelinha ele for de 3, ele está mais 3, ou seja, é mais 3 a partir do vértice. Agora, se é virtual, vai ser negativo, óbvio, porque ele vai estar do lado negativo aqui do espelho. Então, se dá menos 3 o pelinha, é porque é menos 3 a partir do vértice, está para o lado oposto do espelho, né? O lado oposto à luz, tá? E aí, consequentemente, pensa comigo, né? O aumento linear, ele não é menos pelinha sobre P. Se o meu pelinha ele é virtual, ele é negativo, né? Então, menos vai ficar com menos, vai ficar mais. Então, se ele é virtual, a imagem é direita, né? Então, o aumento linear positivo significa imagem direita. E aumento linear negativo significa imagem invertida. Significa que a minha imagem ela é maior, só que ela está para baixo. Entendeu? Então, cuidado. Aumento linear negativo, lembra que eu falei, não significa que a minha imagem é menor. Significa que a minha imagem é invertida. Tá? Então, por exemplo, nesse caso em que eu mostrei lá atrás, em que a minha imagem ela é maior, ó, que nem aqui, aqui a minha imagem ela é maior. E ela é invertida. Então, meu aumento linear ele é menor que zero. Tá? Por exemplo, aqui daria um aumento linear igual a menos 2, por exemplo. Se essa imagem significa o quê? Que essa minha imagem ela é 2 vezes maior que o objeto e ela está invertida. Esse menos 2 aqui significa isso, que ela está invertida. Tá? E aí isso entra no exercício da seguinte forma, uma imagem é 3 vezes maior que o objeto e ela está localizada, o objeto, calma aí, eu acabo me empolgando aí, é o seguinte, o exercício fala assim, ó, tem um espelho plano, ou melhor, espelho côncavo, e o meu objeto ele está no terço médio. É claro que o exercício não vai falar terço médio, ele vai falar que está entre o foco e o centro, tá? Então o meu objeto está entre o foco e o centro. E a minha imagem que se forma é 3 vezes maior que o objeto. Opa, você já tem que saber que se está no terço médio, essa minha imagem se forma no terço distal e ela é invertida. Se ela é invertida, a hora que eu for colocar o aumento linear, ele fala assim, é 3 vezes maior, eu não posso colocar 3, eu tenho que colocar menos 3. E aí, se você errar esse sinal, você vai errar o exercício. E eu tô falando isso, você vai fazer exercício, você vai errar, e você vai voltar na aula, você vai ver que eu falei, aí você vai entender, pô, o professor falou. Então, cuidado com isso, tá? Volta essa parte do vídeo para ver se você entendeu. Se você não entendeu, tenta dar uma olhada direito no que você está fazendo, volta ali na convenção de sinais, e aí, na nossa aula, a gente, com certeza, eu vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes, tá? Mas como essa aula aqui é uma aula teórica, eu já tô te avisando. E o foco, que geralmente que é o que o pessoal mais sabe, né? Quando a distância minha focal é positiva, eu estou no espelho côncavo, e quando ela é negativa, eu estou no espelho convexo. Ah, então eu tenho um espelho convexo, distância focal igual a 5. Aí o cara vai lá e coloca assim, ó, F igual a 5. Tá errado. Se ele é convexo, F é igual a menos 5, pô. Entendeu? Então essa convenção de sinais aqui é a parte mais importante, que é... eu não sei a óptica geométrica, porque você não sabe convenção de sinais. A gente tem que entender essa convenção e aplicar ela, entendeu? Não é só ficar vendo, positivo, negativo. Isso aí todo mundo sabe, pô, entendeu? Então você tem que aplicar ela, na verdade, tá certo? Né? Então é isso, ó, de espelhos côncavos e convexos, é isso que eu tinha para trabalhar na aula de hoje. E a gente vai dar continuidade depois, tá certo? Muito obrigado, espero ter ajudado e até mais.